Olá, meus amigos leitores. Olha que interessante. Adam Grant pensa de novo. Tem uma frase que eu cito aqui quase em todos os livros, que o importante não é o que você não sabe. Às vezes você está preocupado que você não tem um conhecimento em alguma área, mas aquilo que você sabe está errado. Isso te atrapalha muito, isso te nerfa, isso te destrói a tua vida, a tua carreira, tudo que você vai fazer. E essa frase resume todo esse livro. Pronto. Vamos detalhar parte por parte para você entender o que ele está dizendo nesse livro e o que tem a ver com essa frase que eu estou falando para vocês. Ele foi lançado em 2021, um livro bem recente, então a gente está oscilando ali, um bem antigão, um bem recente, é assim que funciona. O Taleb vai dizer ali no Antifrágil que é interessante você ler livros com mais de 20 anos para você entender que tem um conhecimento que já perdurou, que tem livros novos que o conhecimento é meio, né, que não tem muita utilidade. Esse daqui vai ter um pouco de utilidade sim na nossa vida, apesar de ser um livro recente, acredito que ele vai durar um pouquinho mais do que isso. Editora Sextante, a minha edição é de lançamento 2021, 302 páginas, bem gostosinho, com umas gravuras bem interessantes, inclusive uma delas eu deixei no short para vocês. Ele é dividido em 4 partes, e eu vou falar aqui no caso os 11 capítulos, mas eu vou citar as partes para você entender mais ou menos como que ele fez. A ideia então do livro é repensar as nossas certezas, aquilo que nós temos convicção que está certo. Você bate o pé e fala assim, eu tenho certeza disso, aí você vai lá no futuro e descobre que estava errado. Quem nunca passou por isso, né? Se você quiser adquirir esse livro, vou deixar um link aqui embaixo da Amazon, um descontaço bem maroto, eu compro meus livros por lá, pode clicar que aí você tem um desconto bem legal. Bom, aqui no prólogo ele vai dizer que algo muda quando alguma coisa muda, né? E ela passa a ser errado dentro da concepção que você tinha de certo, você acaba ficando fora de nexo, porque você não percebeu a mudança aconteceu e você continua no erro, acreditando que o paradigma ainda era o antigo. E o mundo é assim, se você é um ser orgânico, com certeza você entende que as coisas mudam e elas variam de acordo com como são. Eu expliquei muito sobre isso aqui nesse livro. O Spencer Johnson fez um trabalho excepcional com a leitura super rápida, está aqui no card para vocês, justamente explicando que as coisas mudam e se você ficar dependendo do que era anteriormente da mudança, você acaba ficando para trás. E esse livro é exatamente para você rever qual é o momento certo de fazer essa reflexão, se as coisas mudaram ou não, para que você não fique para trás. Então aqui nesse Quem Mexeu no Meu Page vai falar exatamente isso sobre essas mudanças. O que ele vai dizer, então, que o ser humano tem uma dificuldade gigantesca de reavaliar a sua situação, que é o que aconteceu no que mexeu no meu queijo. Você olhar onde você está, o que você está fazendo e entender que as coisas não são mais como eram antigamente. E nesse mundo digital, agora, nessa era de comunicação global, a gente entende que as coisas mudam no estalar de dedos. Hoje é de um jeito, amanhã é de outro, de repente chegou o Pix, você já se adaptou tão rápido que já está chegando o Drex. É muito ligeiro e tem pessoas que ainda nem sabem nem que é o Pix. Então o mundo é assim, a tecnologia vai indo mais rápido e você tem que tentar acompanhar algumas coisas que lhes são úteis, mas a ideia do livro é exatamente não você acompanhar tudo, mas você entender aquilo que é pertinente à sua ideia, à sua vida, entender que as coisas assim podem mudar. Então o livro vai trazer dentro do prólogo aqui a premissa de que você tem que questionar aquilo que você sabe. Ele vai trazer como que você vai fazer isso tanto no individual quanto no coletivo. É bem interessante. Bom, a parte 1 então ele vai falar essa parte do individual. Como que eu vou questionar as coisas que eu sei? Então a parte 1 vai ser voltada para o eu. Não é só para o ego, também. Bom, o primeiro capítulo ele vai explicar sobre 4 modos de pensar. O modo de pensar do pastor, ou seja, o pastor é aquele religioso, onde ele vai defender as suas ideias no modo de pregação. Ele quer mostrar para as pessoas que ele está certo. Vamos lembrar aqui que eu não estou fazendo juízo de valor. Eu estou explicando o que ele está dizendo aqui. Que o pastor é aquele que vai defender a sua fé. Ele vai dizer as suas premissas que é verdade. E tem algumas pessoas que ele vai ativar o modo pastor. Ele quer defender ele no trabalho, uma ideologia política, e ele vai ligar o modo pastor provando que ele está certo. Ele quer dizer que ele está certo. Pronto, acabou. Tem o modo advogado, que ele tem o efeito oposto. Ao invés de defender a sua certeza, ele acusa o erro do outro. Então, quando você liga o modo advogado, é você ficar o modo de acusador. Você está errado nisso, naquilo, que quer porque quer que o outro admita que ele está errado. O modo político, que é aquele modo que quer ganhar a plateia. Ele está defendendo, está conversando com você, mas ele quer a plateia, que os outros escutem, os outros aceitem que ele esteja certo ou que você esteja errado. Então o modo político pode ser agregado com os outros 2 valores. E o modo cientista, que é o que ele vai defender durante todo o livro. É aquele modo onde você questiona o que você sabe, onde você faz testes, você faz experimentos, você busca uma verdade, e essa verdade geralmente vai estar fundamentada em algo factual. Você fez um teste, provou que aquilo funciona daquele jeito. Lembrando que eu citei que as coisas mudam, então de repente você fez o teste no momento e funcionava, daqui a pouco no outro momento da sua vida já não funciona mais. Você vai ter que refazer os testes para você entender que as coisas mudaram. Eu achei bem legal e eu vou deixar essa frase que eu citei no início do livro, que é a minha, no short para vocês, mas com as palavras dele, parafraseando, vira a minha frase. Capítulo 2, ele vai falar da síndrome do impostor, que são aquelas pessoas que não aceitam que são capazes ou que são suficientes. Elas sempre se subestimam. Ele vai citar aqui uma meta-análise de uma junção de 95 pesquisas com mais de 100 mil pessoas, onde você vai entender, ele, autor do livro, vai entender, junto com essas pesquisas todas, aí eu achei bem legal que ele cita as fontes, no final do livro que tem um calhamaço de fontes, adorei. Esse caso aqui eu até entendi que se ele botasse uma nota de rodapé ia ficar 2 frases de texto, o resto de rodapé, porque tem muita fonte, gostei bastante do trabalho de pesquisa dele.
E aí, de fato, não tem jeito, vai ter que ficar no rodapé, no fim da página, eu tive que ficar indo e voltando. E essas pesquisas são bem interessantes, porque ele vai dizer, por exemplo, nessa em específico, que as mulheres, elas têm o hábito de subestimar a si próprio. Então elas sempre usam a síndrome do impostor. Elas sempre vão dizer assim, eu sou incapaz, eu sou ineficiente. Não estou falando de você em específico, minha amiga, você é super capaz. Estou dizendo que a pesquisa dele chegou à conclusão que, no geral, as mulheres se subestimam. Elas sempre acham que são menos capazes do que de fato são. Por isso que as mulheres elas acabam sempre se destacando no que elas fazem, porque elas sempre são humildes, achando que não são o suficientes. E isso também tem um ponto bom e um ponto ruim. O ponto bom é esse da humildade, o ponto ruim é que elas acabam perdendo grandes oportunidades. E os homens são o oposto, o extremo oposto. Eles superestimam demais, eles acham que são supermen, são capazes de tudo, têm noção de tudo, têm conhecimento de tudo. E isso é interessante, porque ele vai citar aqui o efeito Dunning-Kruger. Eu já falei em outros livros sobre isso, vou deixar no short também um pensamento sobre isso. E o Dunning-Kruger é essa imagem que está ficando aqui para vocês, justamente você entender da curva de conhecimento. Quando você entra no novo conhecimento, você começa a subir a curva. Quando você acha que sabe bastante, você está no topo da curva, ou seja, você não tem uma completitude. Você não tem um conhecimento total da completude do conhecimento de fato. Ou seja, você começou a conhecer o assunto, acha que sabe tudo da criação, que domina a criação, mas na verdade você não sabe quão extenso é aquele assunto. E à medida que você vai sendo subjugado, e eu tenho até uma reflexão bem interessante sobre isso, sobre qual é o ponto de inflexão do Dunning-Kruger, onde você começa a descer, que é justamente quando você é questionado e as outras pessoas começam a apontar onde você está errado e de forma factual você entende que está errado, você começa a descer o Dunning-Kruger e entender que existe um mundo ao seu redor de informações que você não tem e você achava que sabia demais. É bem legal esse ponto e todos nós passamos por isso, e quando você começa a descer, você começa a perceber. E aí quando você percebe a amplitude, você começa a subir de novo, porque ali de fato você está estudando e você está dominando o conhecimento e você nunca mais volta a estar naquele topo como anteriormente, justamente porque você nunca mais vai dominar o assunto. Você se torna um mestre, um expert, um doutor, um pós-PhD, mas você nunca vai chegar a achar que sabia tanto, porque você sabe da amplitude do conhecimento, e quanto mais você estuda, mais você sabe que não sabe. Esse efeito do Dunning-Kruger é bem legal, eu gosto muito de estudar sobre ele e de falar sobre ele, justamente porque ele traz essa humildade. Quando você vê alguém falando de algum assunto com humildade, é porque ela sabe da complexidade e da completude do assunto. E quando a pessoa fala com muita soberba, mostra justamente que ela está no topo da curva e ela não entende nada. O efeito do Dunning-Kruger faz com que essa humildade você coloca o pé no chão. Então, quando você está no pé no chão, você entende que você não sabe muito do assunto, então você acaba simplesmente tirando um pouco dessa soberba. Achei bem legal essa parte. Então, essa síndrome do impostor vai falar dos dois lados, justamente da pessoa que sabe que não sabe muito, mas que ela se deprecia, e aquela que sabe que não sabe muito porque ela sabe do tanto que existe de conhecimento para ser sabido. No capítulo 3 ele vai falar então que nós não nascemos com uma opinião. Nossa opinião, então, ela vai ser moldada de acordo com o nosso meio social, a nossa cultura, as pessoas ao nosso redor e o contato que a gente tem hoje no mundo globalizado. Você tem contato com todas as culturas via internet, mas eu vou deixar para um próximo capítulo que ele vai especificar um pouco mais disso, quando ele vai falar sobre essa questão do que você não sabe de acordo com a capacidade global. Mas aqui vai ficar só esse ponto de que o que você sabe é de acordo com o que você está regionalizado aí. Então ele vai dizer que errar é saber, justamente porque para você aprender mais, você tem que errar mais. É ao errar que você adquire esse conhecimento. Ele vai citar uma frase bem legal, se você olha para trás, um ano atrás, e você fala assim, caramba, como eu era burro, como eu era menos inteligente, ou como minhas filhas falam, desinteligente, então você percebe o quanto que você melhorou nesse último ano e o quanto você aprendeu. Se você faz essa retrospectiva, nós estamos num momento propício, né? Esse vídeo está saindo no finalzinho do ano, você faz essa retrospectiva e olha para trás, um ano atrás, e percebe que você não aprendeu muita coisa, então quer dizer que você continua na burrice que você estava. Você não evoluiu. Eu costumo dizer que tudo na vida tem que prosperar. Se você está fazendo algo e não está desenvolvendo, não está crescendo, não está melhorando, não está aumentando em quantidade nem em qualidade, alguma coisa está errada. Você vai ter que rever esse passo. Então, ele vai falar sobre o ato de desaprender. Justamente você esvaziar a sua xícara para você adquirir um novo conhecimento. Eu já passei por isso várias vezes na minha vida, é muito interessante você simplesmente entrar numa etapa sabendo tudo ou achando que sabe tudo e falar assim, não, eu quero começar do zero. E esse recomeçar faz com que você veja as coisas com outros olhos, um pouco mais de humildade. Achei bem legal isso. Inclusive, ele faz uma pergunta aqui bem contundente. Qual foi a última vez que você admitiu que estava errado? Você vai buscar na memória e às vezes não vai nem ter, né? Admitir que está errado é justamente você ativar o modo cientista e fazer a prospecção do seu saber e entender que esse saber pode estar equivocado. E aí, com provas e com experimentos que você mesmo vai fazer, porque só você sabe o que valoriza de prova para você, você vai entender que você errou. E esse ponto de você olhar assim, eu errei, isso gera gargalhadas na gente. E essas falhas de gargalhada tornam a gente mais feliz. Olha que interessante. Esse estudo que vai trazer justamente você se tornar uma pessoa mais feliz admitindo o seu próprio erro, porque você tem a capacidade de mudar. O Renato Russo tem uma frase nas músicas dele que ele fala que ele não tem medo de errar, porque ele não tem medo de aprender. Gosto muito disso. Então ele vai dizer aqui, para concluir esse capítulo 3, que uma nova informação
que vai chegar na sua vida, você pode questionar o que você já sabe, que chegou um dado novo, e você vai falar assim, olha, isso é diferente do que eu sei. Então você questiona aquilo que você sabe ou você nega um novo conhecimento. E no mundo rápido, igual nós temos hoje, você negar um conhecimento, você vai ficar para trás. Porque até você perceber que você errou, do conhecimento já mudou de novo. É assim que vai funcionar. Então, quando chega um novo conhecimento, a coisa mais inteligente, mais sábia a fazer é você questionar o que você sabe. Será que isso aqui é bom? Aí eu uso a frase de Paulo aqui nesse canal o tempo todo, né? Você vai avaliar esse conhecimento e reter aquilo que é bom. Olha, isso aqui é legal, mas eu não quero ele todo, eu quero só uma parte, porque essa parte me convém, a outra já não me convém. Interessante, né? Capítulo 4 ele vai falar sobre os conflitos funcionais e os conflitos emocionais. Para resumir essa parte, você está discutindo com a sua esposa sobre a viagem que vocês vão fazer no final do ano aí de Natal. Se você vai à praia ou se você vai ao interior. E essa discussão é um conflito funcional, porque vocês querem decidir uma viagem. Ok. Quando ela se torna algo emocional, é quando ela fala assim para você, você é um ditador, você só manda, você quer fazer aquilo que você quer e não se preocupa com a nossa opinião. Opa, ela começou a acusar você ao invés do raciocínio. E justamente essa dicotomia, essa divisão de você pensar no argumento e na pessoa é justamente o que ele vai falar nesse capítulo aqui. Ele vai dizer então que os pais, e tem esse tipo de discussão, onde a discussão ela vai para o lado emocional, ela afeta muito a educação e a emoção dos filhos, justamente na fase adulta, justamente a parte educacional dos filhos. Mas quando os pais têm a parte funcional bem definida, sem agredir ao outro, desenvolve uma inteligência maior, tanto emocional quanto intelectual na criança. Eu achei isso muito legal. As discussões aqui em casa, óbvio, são família normal, acontecem como em todas as famílias, e eu acho interessante porque a gente não vai para essa parte emocional. Nós não precisamos agredir ao outro, ofender ao outro, porque nós temos uma divergência de ideias. E essa divergência, ela tem que ser justamente conversada e ouvir o ponto de vista um do outro. Ele vai ensinar bastante sobre isso daqui, eu achei meio legal. Ele vai concluir que não só na sua casa, como no seu trabalho, como na toda a sua vida social, você vai ter que ter pessoas na sua vida que discordam daquilo que você pensa, porque essas pessoas vão agregar valor na sua vida. Se todo mundo pensasse igual, não precisava ter esse tanto de gente, precisava apenas um, porque um pensa igual. E essa frase vem do monge executivo que eu já citei para vocês, está aqui no card. Assiste esse vídeo porque eu falei bastante sobre essa questão de ter um ente na sua vida que ele pensa um pouco diferente de você. Porque justamente você ter pessoas que discordam das suas ideias faz com que a sua mente se abra e você tenha um novo tipo de reflexão que você não pensava, porque você tem um tipo de cultura inserido num tipo de sociedade que é diferente do outro. Muito legal isso, né? Muito interessante. Inclusive ele vai dizer que você pode discordar do outro, você pode ter uma ideia diferente do outro, mas sem ser desagradável. Eu tenho um amigo, advogado, nossa, ele é muito gente boa. Eu gosto muito do José justamente porque ele é um cara que toda vez que a gente conversa, parece que nosso cérebro é extremo oposto. Eu fico impressionado. E eu gosto de conversar com ele. Inclusive, quando a gente junta, a gente fala que tá na pedra filosofal, porque a gente senta na pedra e fica filosofando. Duvido ele assistir esse vídeo. Ele é um cara muito transcendental para isso. Mas enfim. Ele discorda de mim de uma maneira graciosa. Ele fala assim, olha, você já refletiu sobre esse outro ponto de vista? Eu falo assim, caramba, não, nunca pensei nisso. E aí, muitas vezes eu estou errado e eu consigo ter um novo conhecimento com ele. Fico feliz de aprender algo novo. E eu acho muito legal também quando ele olha para mim e fala assim, cara, eu estava errado o tempo todo, eu não tinha percebido, ainda bem que eu conversei com você. Eu acho tão legal, porque a gente tem uma conversa assim, filosófica, e a gente consegue chegar no consenso sem ofender o outro. É um diálogo, um conflito funcional, onde às vezes eu aprendo, às vezes eu ensino, mas a maioria das vezes eu mais aprendo do que ensino. O José é fenomenal. Bom, é a ideia do capítulo 4, então, desses conflitos funcionais, é você desafiar a você pensar. Lembra que a primeira parte é falando do eu. Então você tem que desafiar a você pensar. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? E se eu estiver errado, o que pode acontecer? E se eu estiver certo, o que pode acontecer? Ou certo, com certeza você já pensou, que a maioria das pessoas só pensa que está certo. Aqui termina a primeira parte, na parte 2 ele vai falar sobre repensando o interpessoal, ou seja, repensar sobre o próximo. Capítulo 5 ele vai falar sobre como vencer debates. Eu já fiz esse livro para vocês aqui, 38 estratégias de vencer debates. Ele cita algumas aqui, mas a ideia é que você não as use, porque essas estratégias são estratégias meio sujas, são estratégias para você vencer pela força. E a ideia aqui não é você vencer pela educação. Então ele vai dizer para você usar primeiro pontos que vocês têm de comum. Dentro do conflito você vai usar pontos que vocês concordam. Eu achei isso muito legal, porque você não necessariamente precisa estar certo, mas muitas vezes você precisa mostrar que o outro está errado. Apenas dele perceber que ele está errado já é um ponto de avanço muito interessante sobre isso, porque você vai fazer ele repensar sobre o que ele fez. E aí, se o conflito for passado para o emocional, você já acaba logo ali, para não gerar uma intriga maior, e num posterior momento você senta e conversa com ele. Ele cita um diálogo aqui muito interessante sobre isso,
que na hora desse diálogo ele fala assim, olha, eu não gostei da sua atitude, o que você falou sobre mim era uma mentira, você me ofendeu, você me chateou, não é necessário isso, a gente é amigo, isso num casamento você pode falar, eu te amo, e você não precisa ofender quem eu sou para poder ganhar no argumento daquilo que você quer, e a pessoa vai repensar na atitude que ela cometeu, isso é bem legal, porque ao repensar na atitude que ela cometeu, ela vai perceber que ela estava errada, e esse ponto de erro dela faz com que ela questione se ela também não estava errada num outro tipo de conflito. Muito legal, muito interessante. O capítulo 6 vai falar sobre estereótipos, e esse estereótipo é justamente você tem um torcedor de um time e você ama o seu time, mas odeia o outro. E é interessante como o estereótipo faz isso, faz com que você ame aqueles que são próximos e são aqueles que você entende que agregam valor na sua vida, porque vocês são do mesmo time, do mesmo nicho, do mesmo habitat, e você odeia o outro porque o outro é diferente. E ele está falando aqui, você não precisa odiar o outro pelo outro ser diferente. Você gosta do Fluminense? Você gosta do Vasco e odeia o Flamengo. Pronto, é uma rixa entre os dois. Você não precisa odiar o flamenguista, você pode gostar do seu time e deixar que o outro goste do outro. E ele fala que você pode ter uma visão geral, vai chamar o efeito da visão geral. Ambos gostam de futebol, olha que interessante. Você tem algo em comum com o outro, ambos gostam de futebol. Inclusive, se não existisse o Flamengo, como é que você teria um adversário à sua altura? Eita, falei bonito, hein? Nem de futebol eu entendo. Uma frase que ele vai deixar aqui, um pensamento que ele vai deixar aqui bem interessante, eu vou fazer pela primeira vez nesses vídeos um dueto de livros. Ele vai citar aqui, esse livro eu deixei no canal para vocês aqui, sobre astrologia, tá aqui no card. Ele vai citar, num diálogo com uma moça sobre astrologia, e ela vai falar para ele assim, não há nada que você fale que vai mudar a minha opinião. Ele fala assim, opa, então não tem mais argumento, porque você já tornou o seu conhecimento uma religião, não é uma ciência. Você não está disposto a aprender e nem a mudar. Então se você tem esse dogma, então parou por aqui. Ela fala, não é religião não. Eu falo assim, então vamos pensar o seguinte, você crê na astrologia como crê porque você está no Brasil. Aqui, claro que você está no Brasil. Mas se você tivesse nascido na China, será que o seu conhecimento astrológico seria o mesmo? Porque você tem uma cultura diferente ali, o conhecimento astronômico da China já é por anos. O conceito zodiacal da China é anual e o conceito brasileiro é mensal. Então você já vê que você tem um conhecimento. Ela, opa, eu nunca pensei sobre isso. Olha que interessante. E aqui ele vai trazer, eu vou trazer para você, esse livro ele falando exatamente sobre a tua crença, a tua religião, ela é vinda de acordo com o país, região e cultura que você nasceu. Se você tivesse nascido na Ásia, será que você seria muçulmano? Se você tivesse nascido no Japão, você seria budista? Será que você seria cristão, tendo nascido num país que não é tipicamente cristão? Então esses dois livros fazem uma mistura do que ele falou aqui, justamente para você repensar sobre aquilo que você sabe, e ao conhecer as outras culturas, e os outros povos, e as outras opções, aí você vai fazer uma grande junta de permissões, de pensamentos, aí você vai tomar a sua conclusão. Se você conhece a tua, só a tua, exclusivamente a tua, e julga todos os outros estão errados, você está julgando aquilo que você não sabe, que você nunca viu, e de repente o outro está certo, e você está na alta da curva do Dunning-Kruger. Legal, né? Esses dois livros abrem a mente sobre esse tipo de assunto, e esse aqui está falando exatamente sobre o tipo de pensamento que eu trouxe nos dois. Ele pensa sobre assim, e o exemplo era da astrologia, então juntos os dois faz uma sopa só. Capítulo 7 ele vai falar sobre encontro e a motivação do outro, é justamente você vai ter que ver aquilo que motivou ele a pensar daquela forma, e ao entender o que faz ele pensar daquela forma, você vai justamente questionar sobre aquilo. Você vai fazer perguntas abertas. Pergunta fechada com resposta sim ou não. Vamos à igreja? Sim ou não? Vamos comer hambúrguer? Sim ou não? E você vai te perguntar assim, o que você gostaria de fazer hoje à noite? Hambúrguer? Igreja? Pizza? Ficar em casa? Então, perguntas abertas são perguntas que têm múltiplas opções. Depois você vai ouvir atentamente a resposta da outra pessoa. E aí você vai afirmar, olha, você pode mudar esse tipo de pensamento. Você pode ter a opção de entender diferente, porque existem outras opções de pensamento que você desconhece. Olha que legal. Achei bem legal isso daqui, porque ele vai falar que repensando o interpessoal é justamente você mostrar para o outro que ele tem a possibilidade de estar errado e existem outras formas de pensar. Esse capítulo 7 vai falar sobre isso e ele enxuga e fecha a segunda parte. A terceira parte ele vai falar como repensar o coletivo. Primeira parte sobre o eu, segunda sobre o outro e agora sobre várias pessoas. Tipo você palestrar, ou sei lá, você falar para muita gente. Capítulo 8 ele vai falar sobre o laboratório de conversas difíceis. Muito interessante esse capítulo. Eles criam ali uma espécie de tese, de ciência ali, de grupo de pessoas que ele vai botar um tema, e eles têm um tempo específico para chegar num consenso. Achei muito interessante isso. Ele vai falar sobre o viés binário. Ele bota, por exemplo, a conversa sobre aborto. E é engraçado que existem múltiplas opções sobre aborto, mas aí eles acabam chegando no consenso de sim ou não, é a favor ou é contra. E aí nós temos essa polarização da ideia em tudo. Você vai falar de política, é direita ou esquerda. Só que a gente sabe que política existe uma variedade gigantesca. Você vai falar sobre a permissão de algum tipo de droga, a legalização da maconha, que está no Brasil aí, né? Essa pergunta. E as pessoas sou a favor ou sou contra? Então tudo vai acabar sendo polarizado. Ele vai dizer justamente para você mudar e você fugir dessa polarização e tentar encontrar uma terceira opção. Geralmente, você que gosta de ficar em cima do muro, você é a favor dessa terceira via, e não sim, a favor
favor ou contra. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem um problema de saúde, ela precisa usar medicações que são oriundos da cannabis sativa. Olha, tem que falar bonito, né? Ela traz dos Estados Unidos, é muito oneroso para ela, então ela tem que depender do Estado para poder comprar o remédio. Se fosse legalizado no Brasil, para ela fazer uso dessa medicação, seria maravilhoso. Então, assim, não é preto no branco. Legaliza, vão ficar muito drogados na rua. Nega, quem precisa de medicação fica sem. Então existe um terceiro ponto, existe uma terceira via. Não estou fazendo um juízo de valor aqui de sim ou de não. Estou mostrando para você que existe uma opção que ele está trazendo aqui no livro, de você entender que existe uma terceira, uma quarta, uma quinta opção. De repente pode legalizar, mas somente para uso medicinal e não para consumo de droga. Ou seja, você tira ali a parte de droga do princípio ativo, que pode virar só um remédio. Pronto, de repente vai ter isso, a pessoa não precisa usar drogado. E aí vai ter fábricas de plantação disso, mas legalizado e fiscalizado. Pronto, é uma alternativa, não é eu que estou te citando. Bom, ele vai dizer então aqui que as crenças, elas são moldadas pela nossa motivação. E muitas vezes essas motivações, elas podem ser políticas religiosas. Por exemplo, você tem aí o Partido dos Trabalhadores e você acredita que ele pode mudar o país porque você é um trabalhador. Olha que interessante. Se você é um empregador, então você acredita que esse partido é contra o que você faz. Então a tua crença é moldada de acordo com o que você acredita e é interessante para o que você quer. A tua crença não é moldada pelo que é de fato em si, mas aquilo que é interessante para você. E isso é interessante para você repensar, porque muitas coisas que a gente acredita é algo que nos valoriza e é algo que agrega valor para nós, e isso já não é interessante, porque isso não é bom para ninguém. Ele vai falar para a gente perceber a variedade de opções, que eu já citei aqui. Ele vai falar, então, existem os negacionistas, que além de você ter todas essas opções, você tem aquela pessoa que fala, não, isso não existe. Não existe maconha, acabou. Não existe Austrália. Eita, os terraplanistas vão ficar doidos comigo. Então ele vai dizer que o negacionista ele liga o modo pastor, que é justamente de querer pregar que ele está certo e justificar que ele está certo, e muitas vezes apresenta provas que não provam muita coisa. Ele vai fazer uma crítica aqui ao Jordan Peterson. Jordan Peterson é um escritor que eu acho muito interessante, porque ele também é psicólogo, e faz uma crítica para ele. Eu não vou entrar na crítica dele aqui, justamente ele vai falar que ele vai afirmar que o Jordan Peterson afirmou que a inteligência emocional não existe. Eu já li o primeiro, vou trazer ainda esse ano para vocês, que sabe, em novembro eu trago os dois. Estou pensando em ir para novembro, mês que vem. Trazer logo os dois numa lapada só. É um livro muito legal, cada capítulo aqui é um universo de reflexão. Gosto muito dos livros dele, e eu, para poder comentar sobre essa frase que ele citou aqui, então só estou comentando que ele citou, eu preciso concluir a leitura do segundo que ainda não li, justamente para poder explicar por que ele disse isso e como que ele disse isso. Beleza? O capítulo 9 ele vai falar sobre ensinar a questionar o conhecimento. Eu gosto muito disso, justamente porque é a área de atuação, uma das minhas formações acadêmicas, que é de metodologia ativa em docência do ensino superior. Metodologia ativa, então, é você aprender a fazer fazendo, e não através da teoria. Ele vai ensinar, então, 3 passos, que você tem que questionar ao invés de assimilar. Então, quando você vai ensinar alguém, você não fala assim, olha, meu filho, 2 mais 2 é 4 e pronto, acabou. Ele tem que entender o que é 2, tem que entender o que é 4 e finalizou. Não, você bota ele para somar. Olha, aqui você tem 2 balinhas, a sua mãe te deu mais 2 balinhas, agora você tem 4 balinhas. Coloca ele para fazer na prática. Olha, a situação das balinhas você entendeu? Então, vamos entender aqui agora com louça suja. Você tem 2 pratos, você tem 2 copos, você tem que lavar 4 louças. Essa parte prática e lúdica, não só para a criança, mas faz com que o adulto abra sua mente. A parte 2, para você ensinar, essa parte de metodologia ativa, é rejeitar a autoridade como confiabilidade. Isso aqui é bem crucial, porque assim, tá certo porque fulano disse que tá certo. Só porque o autor falou que está certo, não quer dizer que está certo. E você tem que, não é descredibilizar, você tem que questionar e não ter como verdade que fulano disse. Drauzia Varela falou, a água parou. Não, ele já errou algumas vezes, ele inclusive assumiu que errou, e é muito humano e humilde da parte dele assumir que errou. É interessante porque todos somos humanos. Então você não acredita no que eu estou falando porque eu estou falando, não acredita no que ele está dizendo porque ele está dizendo. Não, ele tem uma prova, ele tem uma tese, ele tem uma ciência, e a partir daquela prova serve para você, então você tem como aquilo valor. Se não serve, você só descarta, pronto, acabou. E a parte 3 é justamente você crer na informação com uma fonte, e não na informação pela informação. Eu vi no noticiário, é verdade. Não, não é verdade. Eu cansei de fazer conta matemática do que passa no noticiário. Falei, essa conta está errada, ele está informando um valor, está errado. Ele tá informando... Nós falamos do livro do Barça esses dias, o Barça falando que a inflação está errada, e ele tem o próprio índice de inflação dele. A inflação é um dado que é para o mundo todo. Agora, por que está errado? Se é proposital ou se é um equívoco, não sei. Não vou dizer, porque eu falei no livro dele, você vai ter que assistir. Vou deixar aqui no card, o livro do Barça para vocês assistirem. Muito legal a biografia dele. Então, ele vai dizer da metodologia ativa justamente para você aplicar aquilo na sua vida de forma prática. Você vai aprender a matemática, coloca aquilo na sua vida. Eu quero ver você aplicar a equação de segundo grau. Aplica aí. Método de Bhaskara, nunca usei. Então, mas algumas outras coisas você pode utilizar. Isso que eu estou falando aqui, você pode aplicar na sua vida do modelo prático, que se questionar, duvidar. Você está no culto, ok. O pastor falou, é verdade porque ele disse. Não. Anota, eu virei um teólogo porque eu fui num congresso que eram 8 pessoas palestrando no dia, durante 5 dias. Imagine 40 pessoas. Eu levei um caderno, falei, chega de noite, eu não sei mais ninguém, sou eu.
Quando acabou o congresso, que eu fui anotar, que eu fui conferir, falei, uai, peraí, o cara que falou de manhã falou A, o que falou de tarde falou B, o que falou de noite falou C, quem é que tá certo? Eu questionei. Então eu peguei minha Bíblia, fui estudar, eu não entendi, falei, pô, preciso de um conhecimento um pouco mais amplo, vou fazer teologia. E estudei, aprendi como ler a Bíblia, aprendi como estudo, e falei, todos estavam errados. Bem-vindo à teologia. E aí eu tive meu próprio conhecimento, baseado numa ciência, no estudo, numa prática. Então ele vai dizer aqui, para fechar o capítulo 9, questione, ao invés de assimilar, só assimile depois, rejeite a autoridade, não vai denegrir a pessoa, mas não vai aceitar porque a pessoa disse. Você vai primeiro testar. E por último, você vai fazer esse teste prático. Pega a fonte, pega o dado, muitas vezes não tem como você fazer o teste, mas você pode pegar o artigo e ler. Eu estava conversando com o dentista falou para mim que tinha que ser feito daquela forma, eu discordei. Falei, desculpa, eu sei que você é um profissional, mas eu discordei. Aí eu peguei um artigo e mostrei para ele e falei assim, mas esse artigo tem mais de 20 anos. Eu falei, o senhor tem razão, vamos pegar um recente, peguei um de 3 anos. Aí ele falou assim, nossa, eu não conhecia esse artigo. Eu falei, pois é o mesmo de 20 anos atrás do mesmo autor. O que ele fez? Ele renovou o artigo porque não mudou nada, mas ele fez um artigo renovado para poder validar, porque o artigo científico geralmente usa isso com 10 anos. Eu apresentei o de 20, ele questionou, eu apresentei um de 3, que era o mesmo autor, era um russo, inclusive. Ele falou assim, nossa, interessante. E aí fica com ele agora de poder mudar suas ideias. Sobre esse modelo educacional, eu falei sobre isso, que a ideia do Augusto Cury é justamente você ter um modelo educacional onde as crianças aprendem a aprender. Elas aprendem sobre a vida, aprendem na forma prática, e não só na forma que o professor vomita e o aluno é obrigado a engolir. Capítulo 10 ele vai falar para estimular o feedback do erro, é justamente você ter a sua equipe ali e a equipe falar que errou. Ele vai falar muitos exemplos da NASA, que o cara estava no meio do espaço com um capacete, começou a vazar um líquido, o carro morreu afogado, e o cara que estava aqui embaixo falou, vazou bem ali. Opa, como é que você sabe? Opa, falei nada não. Eles sabiam que estava errado, sabiam que ia dar ruim, mas ninguém falou porque tinha medo da retaliação. E aí, quando a NASA passou a estimular o feedback do erro, ele passou a estimular com que as pessoas falassem, opa, tá errado aqui, a NASA começou a se tornar o que era hoje. É justamente você entender o que pode acontecer se você estiver errado. E tem coisas que não pode errar. Imagina um astronauta no espaço de existe algo errado. Como é que ele volta? Como é que ele corrige? Para morrer afogado. E aí ele vai citar casos aqui que inclusive chegarão ao óbito. Brené Brown trouxe esse vídeo para vocês, está aqui no card, e ela vai falar justamente sobre a vulnerabilidade e justamente você se sentir vulnerável e como que você vai agir nessa situação de vergonha e de poder agir. A ideia, então, da vulnerabilidade é justamente você entender que você não é perfeito e que você pode, sim, de fato, errar, e você pode falar que errou, quem achar ruim, que é problema dele. Se ele achar ruim, inclusive, ele está errado. A ideia aqui do Adam Grant é justamente você entender e você estimular as pessoas a aceitar o erro e esse erro usar de prática para a valoração. Você chegar na equipe e falar assim, olha, vamos juntar aqui, existe um erro aqui, vamos todos corrigir. Pronto, é muito mais bonito. Todos nós erramos. E você não deve punir o outro pelo erro. Você deve justamente incentivar que ele fale onde está o erro para que você possa corrigir. Porque um erro corrigido você não erra mais. Existe tanta coisa para errar, você vai errar na mesma coisa. Por quê? Porque você escondeu o erro. Quando você esconde o erro, você continua errando ele repetidamente. A parte 4 é a parte conclusiva. A parte conclusiva tem um capítulo onde ele vai falar para você repensar os seus hábitos, além de você repensar sobre o eu, sobre o outro, sobre o coletivo, e pensar também os hábitos. Os hábitos não interferem só sobre você, sobre o outro, sobre nós, mas sobre todas as coisas, que é a forma como você age. Ele vai falar sobre as paixões desenvolvidas, elas são justamente não descobertas. As paixões não são aquilo que você vai descobrir enquanto você faz, vai ser aquilo que você faz e você descobre que você gosta. Porque você vai imaginar que existem coisas que você nunca viveu. E você, como é que você vai se apaixonar por coisas que você não vive? Você vai se apaixonar por coisas que você gosta e que você já faz nos dias de hoje. Ele vai citar um exemplo, então, de uma faxineira de um hospital que viu um cara passando mal, botou na cadeira de roda, levou para o centro onde deveria ser tratado e todo mundo parabenizou porque ela fez algo fora do trabalho dela. Ela falou, não é porque eu sou faxineira que eu não posso botar na cadeira de roda e ajudar. Eu fiz o que eu sou, uma pessoa boa que ajuda o próximo. Cara, isso é bem legal. Isso faz parte de mim e deve fazer parte de você, que foi assim que ela citou aqui. No epílogo ela vai falar então para você repensar as suas opiniões e ter o peso das evidências sobre as suas opiniões. As evidências então são aquilo que justifica pelo modo qual você pensa. E nos livros a gente traz bastante sobre isso aqui. Se você precisa de uma evidência pela forma como qual pensar, esse canal tá cheio. E aí eu vou passar a falar dos vídeos para vocês, e nos vídeos tem o livro, e no livro você pode comprar, e se você não comprar, você pode pegar as referências no finalzinho ali para você ver da onde que vem aquele conhecimento. Bem bacana, né? Adam Grant, pensa de novo. Muito bom. Reflita sobre aquilo que você sabe e está errado para que você possa gerir ou gerar um novo conhecimento na sua vida. Muito obrigado pela sua leitura e te espero lá para a próxima.